ser usada através da boca do teu servo. E eu te peço, Pai, usa profundamente, guarda, meu Pai, o nosso pastor. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. E receba o nosso pastor Davi. Aleluia. Graças e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 12. Seu versículo 21 em diante. Êxodo, capítulo 12, seu versículo 21 em diante. Glória a Deus. Que Deus abençoe toda a igreja. O laço se quebrou e nós escapamos mais uma vez e estamos aqui para adorar e glorificar o santo nome do Senhor, porque Ele é bom e as tuas misericórdias duram para todo sempre. E é por causa da misericórdia do Senhor que nós estamos aqui, pela graça de um favor não merecido para cada um de nós. Êxodo, capítulo 12, seu versículo 21. Vamos ler. Moisés convocou, pois, todos os anciões, autoridade de Israel, e orientou: ide, escolhei um cordeiro ou um cabrito do rebanho, segundo as vossas famílias, e emolai para celebrar a Páscoa. Tomai alguns ramos de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e maciar a travessa da porta as suas colunas laterais, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da casa até pela manhã, porque o Senhor passará por toda a terra para matar os egípcios. E quando vê a marca de sangue sobre a travessa e sobre as colunas laterais, ele passará diante desta porta, e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir de morte. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Livro de Êxodo, o livro escrito por Moisés, devidamente inspirado por Deus, para libertar o seu povo das mãos do opressor. No seu capítulo 1, a história começa a narrar sobre o opressor, sobre o rei egípcio que estava ali colocando o povo de Deus em cativo, colocando o povo de Deus para ser escravo, para estar assim amassando barro para Faraó. Mas se nós lermos o capítulo 2, fala do nascimento daquele que ia libertar o povo de Deus das mãos dos egípcios, o libertador. E a palavra do Senhor vem nos dizer que Moisés nasce, se cria, e acontece um feito para que ele viesse se afastar daquele lugar e ir para um lugar onde Deus queria que ele estivesse, para Deus estar ali tratando ele, moldando, ensinando a ele, para que quando ele voltasse, libertasse o teu povo das mãos de Faraó. Aí sai Moisés da sua terra, de junto da sua parentela, e vai para o deserto. E lá Deus agora começa a trabalhar o coração de Moisés. Deus agora começa a falar com Moisés que ele seria o libertador, que ele teria que voltar para libertar o seu povo da mão do opressor, da mão daquele homem que estava tratando o seu povo como escravo.
E Moisés se acha pequeno, Moisés se acha que não teria condição alguma de retornar para salvar aquele povo. Assim, muitas das vezes é na minha vida e na sua vida. Quantas das vezes nós se achamos pequenos, quantas das vezes nós se achamos que não temos condições de fazer as coisas, mas eu quero dizer para a igreja que quando Deus manda, Ele garante. Moisés disse: eu não sei falar, eu sou gago, mas Deus diz: vai, porque eu vou falar por ti. Eu só quero que você abra a sua boca, e quando você abrir a sua boca, eu falarei através da sua pessoa para o meu povo. E Deus estava dizendo: você não vai estar lá só, a todo tempo eu estarei contigo. A todo tempo que você precisar, eu me revelei para você e vou falar tudo que eu quero para você, meu servo Moisés. E a palavra do Senhor diz que Moisés tem um encontro com Deus diante de uma sarça ardente. E ali ele fica com medo, porque aquela sarça não se consumia. Tinha fogo, mas não consumia aquela sarça. E Deus diz para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você vai subir é um lugar santo. E Deus ali começa a falar com ele, começa a instruir tudo aquilo que ele deveria fazer. E quando Moisés estava preparado, Deus envia Moisés para libertar o teu povo. E Moisés vai, junto com seu irmão Arão, começa ali a falar as coisas que Deus estava colocando no coração, para que ele viesse falar com Faraó. Mas todas as vezes que ele falava, Faraó endurecia o seu coração e não libertava o seu povo. Mas a palavra do Senhor vem nos dizer que o próprio Deus estava endurecendo o coração dele. E bem sabemos que hoje a igreja é culto da família com santa ceia e colheita. E o versículo a qual nós acabamos de ler fala da 10ª praga. Sabemos que tiveram 10 pragas. E nenhuma dessas pragas amoleceu o coração de Faraó para que ele viesse libertar o povo de Deus. Mas a todo tempo Deus falando com Moisés, a todo tempo Deus pedindo para Moisés ir lá falar com ele, e ele não libertava o povo de Deus. Aí, se nós lermos o capítulo 12, o seu versículo 1, estava ali para acontecer a Páscoa do Senhor, aonde Deus dá uma instrução para Moisés passar para o teu povo, que seria a Páscoa do Senhor, e eles iriam celebrar a Páscoa de Deus. E ali no capítulo 12, o versículo 1, Moisés chega para o seu povo e diz: olha, cada casa, cada família, encontrai um cordeiro, para que você venha matar este cordeiro, preparar, assar na brasa. Não pode colocar na água, nem cozinhar, tem que se assar no fogo esse cordeiro inteiro, para que venha celebrar a Páscoa do Senhor. E a instrução que Deus passa para Moisés era que, se em uma casa tivesse uma família pequena, era para ela se juntar a outra família, e aqui entra a comunhão, para que todos pudessem se alimentar desse cordeiro e não deixar sobrar nada. E caso viesse sobrar, era para eles pegar aquele cordeiro e colocar no fogo e queimar. Ali seria a celebração da Páscoa do Senhor. E Moisés instrui: olha, tem que ser pães asmos, não pode ter levedura no pão, não pode levantar o pão, tem que ser pão sem cevada, tem que ser pão que não pode ter, ele não possa crescer, tem que ser ervas amargas, para que a gente venha celebrar a Páscoa do Senhor.
E quando vocês matarem o cordeiro, um cordeiro sem mácula, sem mancha, um cordeiro puro, limpo, vocês vão colocar este sangue em uma bacia. Para quando este sangue todo viesse ser derramado sobre a bacia, ali um homem pegava-se uma galha e ali ungia os umbrais da porta. Porque ali estava para Deus enviar a última praga, aonde aquele homem ia libertar o povo de Deus. Mas para isso, teria que acontecer este sacrifício de um cordeiro animal. E bem sabemos que para que a gente, ou todos nós, podemos ter sucesso, ou a salvação eterna, o cordeiro teve que ser morto, o cordeiro teve que ir até a cruz, morrer no Calvário, para a minha e a tua salvação. E ali o cordeiro animal foi morto, eles colocaram o sangue nos umbrais da porta, e Moisés dá algumas instruções para aquele povo. E a primeira instrução que Moisés dá era para aquele povo estar cingido, estar com a sua espada na mão e calçado as suas sandálias, para estar preparado, porque quando Deus libertasse, para que o anjo da morte passasse pelas casas, a casa que não tivesse o sangue do cordeiro na porta, o anjo ia entrar e ia matar todos os primogênitos. E agora, igreja, entenda que o mérito não estava no homem, o mérito não estava na mulher, não estava na criança, não estava na família, o mérito sim estava no sangue do cordeiro. E é assim na minha vida e na sua vida. O mérito não está em mim, não está em você, não está na nossa força, não está naquilo que nós fazemos, e sim no sangue do cordeiro que foi morto naquela cruz por minha vida e por sua vida. E ali Deus fala com Moisés, está tudo preparado. Moisés fala, meu povo, para participar da Páscoa. Fala, meu povo, instrui a ele, Moisés, para fazer tudo conforme eu estou te falando. E Moisés obedecendo a voz do Senhor, Moisés obedecendo aquilo que Deus tinha colocado no seu coração, Moisés instrui o teu povo e pede para que o povo não viesse sair da casa até o amanhecer do dia. E a palavra do Senhor diz no seu capítulo 12 em diante, que à meia-noite o espírito da morte iria passar por todo o Egito, tanto na casa do povo de Deus, quanto no palácio de Faraó. Mas bem sabemos que Deus pede para Moisés avisar a Faraó: Faraó, esta última praga vai matar os primogênitos, seja ele homens ou animais, todos os primogênitos serão mortos. Então Deus está te dando mais uma oportunidade de você libertar o povo. E ele diz: não vou libertar, vai ficar da mesma forma que está. Então Deus já tinha feito a sua parte, já tinha avisado para ele que certamente se ele não libertasse o povo de Deus, o seu filho, aquele que ia assumir o reinado, iria morrer. E ele não acreditou. Ele não acreditou na palavra de Deus, ele não acreditou naquilo que Deus tinha falado através da boca de Moisés. E no dia determinado, Deus pede para que o teu povo entre na sua casa. Já tinha se ungido os umbrais da porta, o sangue do cordeiro já tinha passado pela porta, e a única coisa que impedia o anjo da morte passar para dentro da casa era o sangue do cordeiro. A única coisa que impede de eu e você ser morto é o sangue do cordeiro. A única coisa que impede de eu e você sofrer consequência é o sangue do cordeiro.
Mas não é o sangue do cordeiro animal, não é o sangue do cordeiro cabra, ovelha, não. É o sangue do cordeiro que foi morto, que foi entregue nas mãos dos malfeitores, pela minha vida, pela sua vida, pelo aquele que caminhou pela via dolorosa, pelo aquele que não desistiu ao meio do caminho, pelo aquele que foi negado, foi cuspido, foi dilacerado, foi moído, mas ele tinha uma promessa, ele tinha que cumprir, e lavado pelo sangue do cordeiro, para que eu e você, nós, todos nós, fôssemos salvos pela presença do Senhor. E ali Deus dá essa ordenança para Moisés. Fala para meu povo, Moisés, não sair de dentro de casa. Aconteça o que acontecer, não saiam de casa. Só saiam quando amanhecer o dia. E à meia-noite, a hora determinada, Deus envia o anjo da morte. E ele sai passando por todo arraial, por todas as casas. E todas as casas que não estavam com o sangue do cordeiro, o primogênito ia morrendo. Primogênito animal, primogênito homem, todos eles morreram. E no arraiar do dia, quando todos saem para fora, estava a grande notícia. O filho de Faraó estava morto. O filho daquele homem opressor, que não queria libertar o povo de Deus, não queria salvar o povo do Senhor. Mas quantas as vezes Deus, ele deu a oportunidade para que este homem libertasse o povo de Deus. Quantas as vezes Deus falou para ele: liberte o meu povo, senão você terá consequências, e consequências graves. Mas ele não quis ouvir a voz do Senhor. Assim é eu e você, igreja. Nós somos o povo de Deus, nós somos escolhidos de Deus, geração eleita, aquele que Deus nos tirou do lamaçal do pecado, aquele que Deus nos tirou de lá, do lugar onde todos não acreditavam que nós iríamos sair dali. Nós somos povo escolhido de Deus. E a palavra do Senhor diz: ai daquele que mexer com as meninas dos meus olhos. E aquele homem estava mexendo com o povo de Deus, e ele teve a sua consequência. E ali o cordeiro foi morto. Podemos e temos certeza de uma coisa, que aquele cordeiro ali que foi morto já estava simbolizando o cordeiro que seria morto por remissão de pecado. Aquele cordeiro que estava ali, assim como o cordeiro que apareceu quando Abraão ia matar o seu filho por sacrifício ao Senhor, aonde Isaac diz: Senhor, meu pai, onde está o cordeiro? E ele diz: o Senhor proverá. E quando ele estava já para matar o seu filho, uma voz alta do céu diz: não faça isso, agora eu conheço onde está o teu coração. E quando ele olha para o lado do cordeiro, ele vê o cordeiro que seria morto por sacrifício dos nossos pecados. Ali já estava simbolizando o cordeiro que seria morto pela minha vida e pela tua vida. Então, se aconteceu no Velho Testamento, ali já era um prenúncio que seria que acontecer no Novo Testamento, nos Evangelhos do Senhor, aonde fala no nascimento de Jesus, aonde fala do menino que nasceu numa manjedoura, que não tinha lugar nem para ficar, nem para reclinar a sua cabeça, mas ali teria que se cumprir o propósito de Deus, para que todos nós viesse ser salvo pelo amor, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E quando Jesus estava naquela via dolorosa, nos seus últimos dias, observe que nós lemos
no capítulo 12, seu versículo 1, que seria a Páscoa do Senhor. Seria onde iriam ali celebrar a Páscoa. E Deus ali dá uma ordenança para Moisés da forma que teria que ser feito. E hoje é culto de Santa Ceia com primícia. Hoje é noite de celebrarmos a morte de Jesus. E também há uma ordenança para a minha vida e para a sua vida. Fazer isto todas as vezes em memória de mim. O pão que simboliza o corpo do Senhor, que foi dilacerado, que foi moído. O sangue, que simboliza o sangue do Cordeiro, que foi vertido naquela cruz, por amor de todos. Porque lá em João 3,16, a palavra do Senhor vem nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas sabemos que tem muitos aí que andam na hipocrisia, em dizer que o amor de Cristo não foi para todos, e a Bíblia está mentindo, onde ele está dizendo que Deus amou o mundo. Não está dizendo que amou só o Evangelho, só aqueles que servem ao Senhor. Ele amou o mundo por igual, ao chegar ao ponto de dar o seu único filho. Assim como ele usou Moisés como libertador daquele povo que estava cativo nas mãos do opressor. Ele tira o seu filho do trono, da sua destra, do seu lado, e envia também como libertador para a minha vida e para a tua vida, para nos mostrar que o caminho não é esse, para nos mostrar que o único caminho é o Senhor. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Deus, ele tira o seu filho e manda para que ele viesse para libertar a humanidade dos seus pecados, para libertar aquele povo que estava cativo, que estava preso, estava entranhado sobre os pecados, e ele vem para nos libertar, para nos mostrar que ainda há salvação para cada um de nós. Quem éramos nós? Nas oportunidades aqui, se cada um viesse falar quem era cada um de nós, o nosso testemunho, aquilo que nós fazíamos de errado, até agora estaremos aqui falando. Mas o nosso Salvador, o nosso Senhor, Jesus, Ele não olha para a minha falha e nem para a tua falha. Ele não olha para o meu pecado e nem para o seu pecado. Como eu falei no início, a graça do Senhor é um favor não merecido. Ninguém merecia a graça do Senhor. Ninguém merecia que Ele fosse naquela cruz, mas Ele foi por amor de mim e por amor de você. Então nesta noite é noite de culto, do culto da família, culto de Santa Ceia com primícia, é culto de alegria, de se alegrarmos, dizer assim: Deus, obrigado pelo Senhor ter mandado o seu Filho, obrigado, Senhor, pelo Senhor ter me resgatado do lamaçal do pecado, aonde o Senhor me tirou do Sodoma e Gomorra, assim como o Senhor disse: venha, meu filho. Nós temos que agradecer por Ele ter nos escolhido. Observe, irmão, que muitos queriam estar aqui no seu lugar. Muitos queriam estar aqui adorando e glorificando o santo nome do Senhor. Mas Deus permitiu que você viesse aqui hoje. Você não entrou aqui porque você quis. O Espírito Santo de Deus, Ele trouxe cada um de nós aqui, para que eu e você viesse prestar um culto racional,
de entendimento da sua palavra. Então nesta noite não perca a sua oportunidade de glorificar o santo nome do Senhor. Não perca a oportunidade de exaltar o nome do Senhor. E nesta noite nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Nós vamos relembrar o sofrimento que Jesus passou naquela cruz. Nós vamos relembrar o caminho doloroso que Jesus passou. Você consegue imaginar aquele caminho, aquela via dolorosa, Jesus passando, sendo chicoteado, Jesus passando, sendo escarnecido, Jesus passando, e as pessoas dizendo: você não é o Cristo, salva a ti mesmo. E ele, como ovelha muda, como cordeiro mudo, calado, tinha tudo para desistir, mas ele preferiu prosseguir. Tinha tudo para dizer: pai, eu não aguento mais, mas ele continuou. Sabe por quê? Por causa do amor de vocês, por causa de amor por mim, por causa de amor pelo mundo, que muitos ainda rejeitam, mas ele não desistiu. E nesta noite vamos entrar agora no momento da Santa Ceia.